Galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial de arte de carnaval de um cliente meu, tá? Nas outras aulas a gente aprendeu a fazer essas outras duas imagens aqui, ok? Então quem não assistiu, volta e assiste essas duas aulas porque tem bastante coisa interessante para aprender lá sobre a ferramenta, tá bom? Eu preciso dar alguns recados aqui de novo para o pessoal que não assistiu as outras aulas. Ah, Cris, mas aí é problema de quem não assistiu as outras aulas. Tudo bem, gente, mas vamos ser legais com as pessoas que não tiveram tempo ainda para assistir as outras aulas. É o seguinte, gente, primeiro recado, esse cliente, ele autoriza que a gente faça esse tipo de tutorial com as imagens dele, ok? Então, se alguém aí for fazer algum tutorial algum dia, né, de ferramenta com algum material de algum cliente, pelo amor de Jesus Cristo, peça autorização antes, ok? Porque você vende esse material para o cliente, então você precisa pedir autorização dele para ensinar a fazer esse material dele, né, para outros designers aí na internet. Gente, segundo recado, esses tutoriais aqui do YouTube, eles foram feitos em nível médio. Por quê? Porque assim, quem tá mais avançado, né, na ferramenta consegue assistir um pouco mais rápido e quem tá menos avançado consegue assistir um pouco mais devagar e consegue pausando e aprendendo e tudo mais, tá? Dentro do nosso curso, além da gente aprender toda a parte da teoria, além da gente aprender toda a parte da prospecção, toda a parte de atendimento, toda a parte da contabilidade, e além de a gente aprender a ferramenta, dentro da ferramenta a gente começa num nível que é um pouco mais básico para depois a gente ir para as imagens que são mais complexas, tá? Então existe dentro do curso uma linha de raciocínio. Então você olha para essa imagem aqui e você pensa, nossa, isso daqui é bastante coisa, né, para aprender. Então, se eu entrasse no curso da Cris, eu não ia saber fazer nada. Não é verdade, porque dentro do curso a gente tem uma linha de raciocínio a qual a gente segue, tá? E dentro do curso também é a mesma coisa, né? Para quem tá mais avançado, mesmo que a pessoa já saiba usar o Photoshop, ela tem muitas outras coisas para aprender e ela também consegue assistindo mais rápido aquilo que é mais assim, mais simples para ela, e ela consegue também ir pulando algumas partes, certo? Gente, mais um recado. Eu sei que essa imagem aqui é uma imagem bem complexa, que tem bastante detalhes, que tem bastante elementos, né? E aí, toda vez que eu faço alguma imagem assim, existe algum sabichão que entra e comenta alguma coisa do tipo, ai, tá muito poluída. Galera, é o seguinte, existe uma explicação histórica que tem a ver com Revolução Industrial, que tem a ver com o surgimento do design, que explica o porquê que, para públicos, né, de uma renda menor, a gente consegue fazer imagens que são mais elaboradas e por que essas imagens retêm mais esse tipo de público do que imagens mais minimalistas. Quando a gente está falando de um público mais caro, a gente faz um design mais minimalista mesmo, tá? Não é o caso do público dessa academia aqui, ok? Então é por isso que neste caso aqui a gente faz imagens que são realmente assim mais trabalhadas, que tem mais camadas, que tem mais elementos, tá? Então eu já tô dando esse recado aqui para caso alguém apareça aí falando alguma coisa desse tipo nos comentários, vocês já têm aqui a explicação, e a gente já conversou bastante sobre essa questão de público-alvo lá no Instagram, porque isso é muito importante para que você consiga reter o público do seu cliente, porque a gente não faz uma imagem para a gente não faz uma imagem para o nosso cliente, a gente faz uma imagem para o cliente do nosso cliente, de forma que essa imagem retenha mais o público do nosso cliente. Vocês entenderam? Ok. Gente, último recado, tá? Vocês precisam fazer o download do material complementar, que é este daqui, e vocês vão precisar desse material complementar para desenvolver a imagem, ok? Então façam um download desse material complementar, o link tá aqui na descrição, tá? Tá no Drive, tá no link aqui na descrição. Façam um download dele e aí vocês vão conseguir acompanhar e fazer a imagem comigo, ok? Então vamos lá, gente, vamos começar. Galerinha, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso Photoshop, é claro. E a gente vai vir aqui em criar. Eu vou dar o nome aqui de tutorial carnaval 3. Eu vou deixar em 1080 por 1080. Eu não vou colocar em pranchetas, porque a gente não vai utilizar pranchetas. 72 de resolução, ok? 1080 por 1080 é o padrão de imagens para redes sociais quando elas são quadradas. E resolução 72 também é o padrão, tá? O padrão estabelecido pelo próprio Instagram, beleza? Dentro do curso também a gente desmembra toda essa parte aqui, mas não é o caso agora. Então vamos lá. A gente clica em criar.
E aí a gente vai criar o nosso arquivo aqui. Ok, caímos aqui no nosso arquivo. Nas outras imagens que eu fiz com vocês, gente, eu comentei que eu tava colocando fundo branco nelas, porque o fundo branco, né, o branco, ele faz parte da identidade visual dessa página, né? Mas nessa imagem aqui eu coloquei o fundo roxo. E isso é para vocês verem que vocês conseguem, né, variar a cor do fundo, né? Lógico que dentro das cores da identidade visual, mas vocês conseguem variar sem perder a identidade visual, tá? Então é exatamente por isso também que eu trouxe essa imagem que tem o fundo roxo. Então a gente vai começar vindo aqui e colocando esse fundo roxo. E aí aqui dentro de informações, vocês têm as fontes, têm as cores e vocês têm o texto também que a gente vai colocar, certo? Então eu vou copiar esse roxo, certo? Venho aqui, jogo ele aqui dentro, tá? E aí eu posso vir com a ferramenta pincel ou com a ferramenta lata de tinta, enfim, e aí eu vou pintar esse fundo de roxo aqui. É a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Qual que é a segunda coisa que eu vou fazer? Nas outras duas imagens, eu também mostrei para vocês que a gente utiliza na identidade visual desse cliente esse aquarela de fundo. E nessas outras duas imagens, a gente utilizou o mesmo aquarela. Eu vou até abrir aqui a página para vocês, ó. Vocês podem ver que a gente está sempre utilizando esse aquarela como uma parte da identidade visual, tá bom? Então, eu também vou colocar um aquarela aqui, só que ao invés de colocar o mesmo aquarela que eu coloquei nas outras duas, eu vou colocar um novo aquarela. Também para vocês verem como a gente pode utilizar um elemento diferente, mas que é um elemento que está dentro do mesmo estilo. Então, é um aquarela diferente, ok, tudo bem, mas ainda assim é um aquarela, ainda assim está dentro do estilo da imagem, certo? Então, a gente vai abrir aqui e a gente vai pegar o nosso aquarela e a gente vai jogar ele aqui dentro, tá? E aí você vai falar assim, Cris, o aquarela está vermelho. E agora? Vai dar tudo errado? Não é isso que a gente quer. Calma, gente, tudo vai dar certo. É o seguinte, vamos posicionar esse aquarela aqui nesse cantinho aqui primeiro, tá? Eu vou deixar ele mais ou menos assim por enquanto e eu vou dar ok. E aí, o que eu vou fazer? Vou trazer mais uma cor da identidade visual. Então, eu vou vir aqui em sobreposição de cor e eu vou deixar esse aquarela aqui na cor branca, certo? Gente, sumiu! Meu Deus, o que está acontecendo, Cris? Modo de mesclagem, galera. Ele está no modo de mesclagem cor. Aqui, nesse caso, ele precisa ficar no modo de mesclagem normal, tá? Na cor branca, opacidade 100%. Mais uma coisa, sobre os modos de mesclagem, a gente poderia passar, assim, né, uma aula inteira conversando sobre esses modos de mesclagem. Dentro do nosso curso, a gente faz isso. Mas você sempre pode simplesmente ir testando os modos de mesclagem, tá? E vendo qual deles que dá certo. Nesse caso aqui, eu já sei que é o normal, eu deixo aqui o normal e eu dou ok. O que acontece, gente? Essa aquarela, né? Que é quase como se fosse uma pintura de tinta, assim. Quando a gente pegou ela, ela veio meio marcada aqui no canto. Vocês podem ver que tem tipo uma marcaçãozinha aqui. Então, eu vou colocar uma máscara nela. Para quem não sabe, uma máscara é para você realmente mascarar um pedaço da imagem, é para você apagar um pedaço da imagem. Eu vou pegar a ferramenta pincel, eu deixo aqui no pincel suave, tá bom? Deixo na cor preta, porque a cor preta é a que vai mascarar o pedaço da imagem quando ele tá com a ferramenta máscara ativada, né? E aí eu vou tirar esse pedacinho aqui, que tá me incomodando, que tá marcado. Porque eu não quero esse pedacinho marcado, aqui também tá um pouco. Ok, vou deixar assim. E aí eu vou colocar também uma aquarela aqui nesse canto. Então, eu vou dar Ctrl J e eu vou redimensionar ela e ajeitar ela aqui. Bom, eu vou deixar assim por enquanto. Qual que era um outro elemento da identidade visual que a gente já tinha usado nas outras imagens? E por isso que eu sempre falo para vocês que é importante. Separem elementos que vocês vão repetir na identidade visual da página de um cliente, né? Como cores, como fontes, como estilos de texturas, estilos de elementos. Separem tudo isso para que vocês tenham ali uma forma mais fácil, entendeu? De fazer uma imagem. Então, quando vocês vão fazer uma nova imagem para a rede social daquele cliente, vocês já têm mais ou menos ali algumas coisas que vocês vão colocar dentro daquela identidade visual que vai configurar aquela imagem como sendo daquela identidade visual, entendeu? O que acontecia muito comigo no começo? Eu não fazia isso de separar cores, de separar fontes, né, de separar estilos,
E aí, toda vez que eu ia fazer uma imagem que era para a identidade visual de um cliente, eu ficava completamente perdida. Por quê? Porque existiam 1001 possibilidades. Então, conforme você afunila o número de possibilidades que você tem, que aqui no caso seria separando elementos que você pode usar ou estilos de elementos que você pode usar, você já não tem mais esse problema de ficar assim, meu Deus, existem 1001 possibilidades e eu não sei o que eu faço, ok? Então, eu vou pegar aqui essa textura de bolinhas, né, que a gente já usou nas outras imagens, e eu expliquei para vocês nas outras imagens o porquê que a gente estava utilizando essa textura de bolinhas. Por quê? Porque a gente está fazendo uma imagem para uma academia, que é uma imagem de carnaval, certo? A gente precisa mesclar a questão do carnaval com a questão da academia e também com a questão da identidade visual. E da parte de carnaval, vai ter bastante coisa aqui na imagem, tá? Que está relacionada com o carnaval, né? Mas a gente precisa trazer essa essência da academia, né, para dentro da identidade visual. E a textura de bolinhas, ela lembra bastante essa questão da academia, ela lembra bastante a questão da academia. Eu não sei se é, gente, para mim, assim, porque algumas academias têm aquele piso emborrachado que tem algumas bolinhas. Não sei se alguém vai lembrar disso, tá? Mas para mim, assim, foi um dos motivos pelos quais eu escolhi isso daqui, ok? E aí, qual que é o nosso próximo passo? A gente vai colocar mais um pouco de textura aqui. Então, eu tô construindo bem esse fundo com várias texturas e várias camadas, igual eu expliquei para vocês, porque a gente pode fazer isso, a gente pode deixar ela mais complexa mesmo, por ela ser de um público-alvo que realmente permite com que a gente faça isso. Então, eu vou pegar aqui uma outra textura, que é uma textura de cimento, e que também me lembra essa questão de uma academia, certo? E eu vou colocar essa textura de cimento aqui. E aí, como eu já expliquei para vocês na outra aula também, me desculpem se eu estou um pouco repetitiva, gente, porque tem gente que não assistiu as outras aulas, tá? O que acontece muito com a galera? A galera vai lá na internet, pega uma textura todo feliz, pá, joga a textura aqui dentro do Photoshop e aí acontece isso. A textura, ela sobrepõe todo o resto. Mas por que isso está acontecendo? Porque não foi utilizado o modo de mesclagem. O que é um modo de mesclagem? Ele é um modo que mescla aquela imagem com o restante das camadas, que mescla aquela camada com o restante das camadas. Então, é exatamente isso que a gente quer fazer, tá? E aí, nesse caso, né, a gente quer manter esses sombreados da textura, a gente quer manter essa textura, esses sombreados da textura. E aí, eu já testei os modos de mesclagem e a gente vai deixar aqui no modo de multiplicação. Mas, o que eu percebo, né? Que a diferença ela foi muito pequena. Então, a gente pode dar Ctrl J aqui para a gente ter mais dessa textura de cimento, tá? Só que aí, por enquanto, eu vou deixar essa segunda textura de cimento aqui em uns 50%. Beleza, gente? E aí, qual o próximo passo para construir esse fundo? Eu vou colocar uma textura grunge, pelo mesmo motivo, me lembra, né, essa coisa da academia, tá? E ela também está presente na identidade visual da academia. Vou trazer aqui um pouco mais para baixo. Deixa eu ver se eu virar ela. Não gosto. Vou deixar ela assim. Ok. Beleza, eu vou deixar assim por enquanto. E aí, gente, é o seguinte, nessas duas primeiras imagens que eu trouxe para vocês, essa primeira aqui, ela tinha uma textura geométrica no fundo. Essa segunda, ela tinha uma textura de tijolinhos no fundo. E aí eu queria trazer para vocês uma coisa diferente, para mostrar para vocês que mesmo a gente utilizando assim uma textura que é bem diferente das outras que a gente utilizou, a gente ainda consegue manter o mesmo estilo, tá? A gente não pode assim, nossa, vou mudar tudo, entendeu? Mudar o estilo. Não, a gente tem que manter um mesmo estilo, entendeu? Ou a gente precisa deixar com que o resto da imagem ele esteja com um estilo bem parecido do restante. Então, você pode fazer algumas mudanças dentro da identidade visual para que ela não fique aquela coisa assim, né, quadradona, tá? Mas você não pode fazer uma mudança na identidade visual ao ponto de mudar completamente a identidade visual, a não ser que esse seja o seu objetivo, como, por exemplo, quando você faz uma imagem, por exemplo, para Black Friday, que você muda toda a imagem para preto e você pode até mudar a fonte e tal, né? Às vezes a gente até mantém a fonte, tá? As fontes e tal, e o estilo dos elementos, enfim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Que eu queria trazer aqui para vocês um estilo de textura diferente para o fundo, para mostrar que mesmo trazendo esse estilo de textura diferente do fundo, a gente consegue manter a identidade visual. Resumo a isso, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma textura de madeira.
E aí a gente vai redimensionar ela aqui, certo? Redimensionamos a nossa textura de madeira. E aí eu já testei também os modos de multiplicação e eu vou colocar aqui os modos de multiplicação não, os modos de mesclagem, e eu vou colocar aqui no modo de multiplicação. Mas o que aconteceu, gente? Quando você utiliza, né, o modo de mesclagem, né, o modo de multiplicação, ele vai pegar as cores daquela imagem também e também vai mesclar com as cores do fundo. Então ele acabou alterando os matizes do fundo. Vocês podem ver, né, que a gente tinha ali o nosso aquarela que era branco e o branco fazia parte da identidade visual, e aí de repente não tem mais branco. E aí, conforme esse amarelo, né, da madeira, ele se mesclou com o roxo, ele virou tipo um vinho, ó. Ele alterou a cor do roxo, tá? Então, o que a gente faz para corrigir esse problema? A gente vem aqui em filtro, a gente vem aqui em filtro do Camera Raw. Tem outras formas de fazer isso, tá bom, galera? Sempre tem outras formas de fazer as coisas, mas eu vou fazer dessa forma aqui dessa vez, ok? A gente abre aqui o filtro do Camera Raw e a gente tira toda a saturação dessa imagem. A gente basicamente deixou ela em preto e branco e aí a gente dá ok. E aí o nosso problema foi resolvido, porque agora em preto e branco, como ela não tem mais cor, ela não atrapalha mais a cor das outras coisas, ela não atrapalha mais os matizes, né, do restante das camadas. E aí, o que eu vou fazer agora, gente? Como a gente foi construindo várias camadas e várias camadas e várias camadas aqui para esse fundo, a gente deixou a imagem bem escura, né? Então, a gente alterou bastante o tom do roxo, que é o roxo da identidade visual da página. E assim, não tem problema você alterar tons, tá? Se vocês abrirem aí páginas de empresas famosas que seguem uma identidade visual dentro da página, que são a maioria delas, né? Vocês vão ver que não tem problema você alterar um pouco os tons, mas não era isso que eu queria para essa imagem. Eu queria ela uma imagem mais vívida mesmo, eu queria ela uma imagem mais, né, tchan, assim, porque é uma imagem de carnaval. Então, a gente vai fazer algumas alterações aqui para voltar para aquele tom original, ok? E aí, galera, é o seguinte, se você viesse, por exemplo, aqui por filtro, né, para fazer essas alterações, e você viesse, por exemplo, pelo filtro do Camera Raw para fazer essas alterações, o que ia acontecer? Você ia fazer essas alterações em uma camada só. O que você faz quando você quer fazer essas alterações em todas as camadas que estão aqui por baixo? Quando você quer aplicar efeitos, né? Saturação, luminosidade, contraste, quando você quer aplicar tudo isso em todas as camadas que estão para baixo. Então, você basicamente vai transformar esses efeitos em uma camada. O que você faz quando você quer fazer isso? Você tem que vir aqui em ajustes e aí a partir daqui você vai fazer esses ajustes. E aí, gente, se vocês não estão visualizando essa aba de ajustes aqui, vocês têm que vir aqui em janelas, tá? E deixar aqui os ajustes habilitados, ok? Eu vou vir primeiro aqui em brilho, em contraste. Então, eu vou aumentar o nosso brilho aqui, até eu ver que ficou assim bom. Eu acho que vou deixar mais ou menos assim. E aí eu vou aumentar um pouco o contraste para a gente não perder tanto a textura, talvez, certo? E aí eu vou colocar também saturação. Cadê nossa? Aqui, saturação. Eu vou colocar também saturação nessa imagem, certo? Acho que assim ficou bom. E eu vou colocar também um pouquinho de luminosidade. Ok. Será que eu deixo um pouquinho menor? Tipo uns 4. Tá. Ok. Vou deixar assim por enquanto. Ok. Qual que é o nosso próximo passo dentro dessa imagem, né, gente? É o seguinte, quando eu tô construindo uma imagem e eu já escolhi uma fotografia para ela, e essa imagem ela vai ser focada na fotografia da imagem, eu começo escolhendo a fotografia e eu começo dispondo essa fotografia dentro dessa imagem, colocando essa fotografia dentro dessa imagem para depois fazer a diagramação do texto. Tá, mas nesse caso aqui, a gente tá fazendo uma imagem que seria mais focada na mensagem mesmo, né? Como ela tinha bastante texto, eu decidi focá-la na mensagem. Daria para fazer focada também numa imagem maior aqui? Daria também, mas tá, eu escolhi assim e vai ser assim, é isso. E aí, por onde que a gente vai começar aqui? A gente vai começar por Nesse Carnaval Eu Vou. E o que eu vou fazer? Eu vou aqui abrir um novo arquivo só por uma questão de organização, tá? Porque esse título ele é um pouquinho difícil de ser feito, ok?
Então, eu vou abrir aqui um novo arquivo por uma questão de organização, eu deixo aqui no mesmo tamanho. Deixem no mesmo tamanho, porque se vocês criarem um novo arquivo para fazer o título, deixarem num tamanho diferente, depois trouxerem ele aqui para dentro e vocês não trouxerem ele em objeto inteligente, ele vai alterar um pouco os efeitos que você fez neles, tá? Quem tá um pouco mais avançado vai entender do que eu tô falando. Quem não tá um pouco mais avançado, faz simplesmente da forma como eu tô falando, tá? Deixa 1080 por 1080 aqui, resolução 72. Clica aqui em criar. Eu vou pegar esse roxo, né, que já tá aqui na verdade, e aí eu vou pintar ele aqui no fundo só pra gente conseguir visualizar o contraste desse título com o fundo, para a gente conseguir construir, né, esse título de forma que ele tenha contraste com o fundo. Como que eu vou começar, gente? Eu vou pegar a cor laranja, eu vou vir aqui pegar o nosso tomzinho de laranja, eu vou colocar ele aqui, tá? E eu vou vir aqui e eu vou escrever nesse. Eu vou aumentar o tamanho. O meu Photoshop ele tá com um erro, que toda vez que eu escrevo um texto, ele vem muito pequeno. Eu não sei por que isso tá acontecendo. Mas enfim, Adobe nunca decepciona, né, gente? Só que na verdade sempre decepciona. Eu vou colocar na fonte Sansita, não sei se fala Sansita ou Sansita, mas eu vou colocar na fonte Sansita, tá? Eu vou colocar na regular. Eu vou deixar aqui ela toda em maiúscula, certo? Em caixa alta, na verdade, né? E aqui eu vou deixar com 20 de espaçamento. Ok, gente? E aí eu vou posicionar aqui em cima, isso aqui vai ficar mais ou menos aqui em cima. Aí agora, galera, eu vou escrever carnaval. Carnaval. Só que eu não vou deixar aqui em caixa alta, tá? Tem um problema aqui que ele tá com 93 aqui de distorção da fonte, tá? Da redimensionamento, não sei como é que fala. Ele tá redimensionado em 93%, eu percebi agora. Então, você vai deixar em 100% aqui, tá? No caso aqui do carnaval, a gente vai deixar em uns 107%. Eu quero que ele fique um pouco mais alongado mesmo, tá? E aí eu vou deixar na Sansita, mas eu vou deixar na Black Italic. Eu vou deixar mais ou menos assim. E eu vou deixar aqui em 0 de espaçamento. Eu quero que ela fique mais juntinha mesmo, tá? Que essa palavra carnaval fica mais juntinha. E eu vou colocar na cor roxa, mas eu vou colocar um roxo um pouquinho mais escuro. Aí você vai falar assim, Cris, você está maluca, não tem contraste com o fundo nenhum. Calma, gente, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Vamos lá. Eu vou redimensionar aqui, eu vou encaixar mais ou menos aqui assim. E aí, gente, agora, como vocês podem ver aqui, existe um efeito, entre aspas, de luz que tá vindo por aqui, né? Dentro dessa palavra, tá? E a gente vai fazer esse efeito nessa palavra carnaval. E esse efeito, ele se chama chanfro e entalhe. E ele está aqui em cima, certo? E é o seguinte, gente. O chanfro e entalhe, ele basicamente, ele dá um efeito que é entre aspas, meio 3D, assim, para a imagem. Então, se você mexe nas configurações dele aqui, você consegue ver. Aí, ó, pronto. Você consegue ver que ele deixa um efeito meio 3D nessa fonte mesmo, tá? Eu não gosto muito de usar isso, tá? Acho que eu nunca usei o chanfre entalhe dessa forma, né? Mas aí eu vou ensinar vocês a usar o chanfre entalhe da forma como eu utilizei, tá? Eu vou mudando aqui as configurações e vocês vão dando uma olhada aí no que eu tô fazendo. Ó, primeiro que eu tô trazendo ele aqui da direita, certo? Ele tá vindo aqui da direita. Bom, é mais ou menos esse aqui o efeito que eu quero dar, ok? E eu dou ok. Que é tipo como se fosse um brilho meio espalhado aqui pela imagem, certo? Não é exatamente um efeito 3D, é mais assim, um brilho espalhado aqui pela imagem.
E aí agora a gente precisa do restante da mensagem, que é o eu vou. Vocês podem reparar, gente, que eu tô quebrando essa mensagem. Eu tô quebrando esse título, né? Então, o pessoal fica muito preso em fazer isso aqui, ó. Escrever assim: nesse carnaval eu vou, vou aumentar aqui o espaçamento. Aí o pessoal coloca um alinhamento ao centro, por exemplo, né? O pessoal tá muito preso a fazer isso daqui, ó. Principalmente a utilizar o alinhamento ao centro, tá? Porque é um alinhamento assim mais confortável, é mais fácil de ser feito e a gente conversa horrores disso aqui no curso, tá? O pessoal tá muito acostumado a fazer isso aqui, mas esse tutorial é exatamente para te mostrar que você pode, primeiramente você pode quebrar essa frase, né? Para deixá-la mais divertida, entendeu? Não vai atrapalhar a legibilidade se você fizer isso da forma certa, ok? Então não fiquem tão presos, primeiro, a esse alinhamento centralizado, tá? Que o alinhamento centralizado, para quem não sabe, gente, todos os alinhamentos eles têm um tipo de significado, mas o alinhamento centralizado ele tem um significado de que aquela imagem, aquela identidade visual, ela é um pouco mais descontraída, entendeu? E não tem problema usar o alinhamento centralizado. Se você quer passar essa mensagem, não tem problema. E nesse caso, a gente também quer passar essa mensagem, né, para essa página. Por isso, se vocês entrarem na página dessa empresa aqui, vocês vão ver que a gente usa bastante um alinhamento centralizado, porque não é para ser uma coisa séria, né? Porque o alinhamento à direita, ele significa que é realmente uma coisa mais séria, tá? Que é uma empresa mais séria. O alinhamento à esquerda, ele significa que é uma coisa realmente mais ousada, tá? E o alinhamento centralizado, ele é uma coisa assim, que, por exemplo, pode ser para uma empresa que é um pouco mais familiar, que pode ser para uma coisa mais serena, mais fácil de ser lida, às vezes para materiais que são infantis, entendeu? Para esse tipo de coisa, tá? Enfim, eu divaguei bastante, mas é só para explicar que você não precisa ficar preso a esse alinhamento centralizado, ainda que aqui, dentro dessa identidade, dentro, né, do objetivo dessa empresa, coubesse sim a gente utilizar o alinhamento centralizado, a gente pode quebrar um pouco a mensagem para ela não ficar sempre essa coisa, tipo, sempre, nossa, desse jeito, nossa, desse jeito, nossa, desse jeito, porque fica cansativo, entendeu? Isso daqui fica chato. Então é legal vocês aprenderem aí novas formas de expor esse título, de expor esse texto, tá? Mas era só um comentário. Vou apagar essa camada aqui. Agora o que falta é o eu vou. Então eu vou pegar aqui, eu vou escrever eu vou escrever eu vou. 2 pontos. Ctrl A para selecionar tudo, deixo na cor branca. Eu vou deixar ele aqui, tá? Todo em caixa alta, certo? Eu vou deixar ele em bold aqui, bold italic, né? E aí eu vou deixar ele dessa forma aqui. Eu tô achando que talvez ele tá um pouquinho fino. Extra bold italic. Tô pensando, gente, calma. Vou deixar assim, tá. Aí eu... Não, eu vou mudar. Eu vou deixar no bold italic mesmo, isso. Eu vou trazer ele pra cá e eu vou dar uma viradinha aqui nesse texto, bem de leve. E aí eu vou reposicionar ele mais ou menos aqui, certo? Ok, deixei ele reposicionado mais ou menos aqui. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou trazer uma bandeirinha, essa faixa que vocês têm aí, e eu vou trazê-la aqui para dentro do Photoshop, né? Vou trazer essa bandeirinha, vou colocar ela aqui, certo? E eu vou colocar ela atrás do eu vou. E aí eu vou dar uma viradinha nela também, vou trazê-la aqui para baixo, e eu vou dar uma reposicionada nela aqui, tá bom? O que acontece, gente? Essa bandeirinha, apesar dela combinar com o carnaval e tudo mais, ela não tem as cores da identidade visual. Então, a gente precisa colocar nela as cores da identidade visual. E nesse caso, a gente vai colocar o laranja, tá? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui na faixa, a gente vem aqui, né, nos efeitos effects, a gente coloca aqui a sobreposição de cor e a gente coloca o nosso laranja, que tá aqui, ó, na palavra. Ok, coloquei aqui o laranja, dei ok. Aí o que acontece? Putz, a bandeira virou um negócio chapado. Cadê as sombras e cadê as luzes dessa bandeira? O que eu faço, Cris? Modos de mesclagem, como eu sempre falo.
Então, você vem aqui, coloca no modo de mesclagem cor e dá OK. Agora, putz, Cris, a bandeira ficou muito escura. O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente, é que a sobreposição de cor, ela tá tentando colocar, né, essa cor laranja aqui em cima, mas a gente já tinha uma cor vermelha por trás, né? Então, vai ficar um pouco escuro, né? Ela não vai conseguir colocar isso aqui de forma efetiva. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em filtro, a gente vem em filtro do Camera Raw e a gente faz basicamente a mesma coisa que a gente fez lá com aquela outra imagem, né? Com a textura de madeira, isso. A gente tira toda a saturação, tá? E a gente pode aumentar também um pouquinho a exposição aqui para deixá-la só um pouquinho mais clara, ok? E aí a gente dá OK, ela ficou muito clara. Eu vou tirar essa exposição que eu coloquei, que não deu certo. Perdão, galera. Vamos deixar tipo uns 15 e ver se rola. Ficou bacana. Beleza. Gostei. E agora, gente, eu vou pegar uma trombeta para colocar aqui, tá? É o seguinte, essa trombeta tá dentro aqui de vetores carnaval, né, no Adobe Illustrator. Então, vocês têm que abrir o Adobe Illustrator aí e abrir aquele arquivo lá, né? Então, eu vou vir aqui, abro aqui o nosso arquivo. E aí eu vou pegar aqui a nossa trombeta. E aí você tem que selecionar a sua trombeta, né? Você pode dar Ctrl X é para você recortá-la desse arquivo, ou você pode dar Ctrl C, que é para copiá-la desse arquivo. Vou dar Ctrl X. Vou abrir aqui o Photoshop, né? Abro aqui o Photoshop e eu colo a nossa trombeta aqui. E como eu já expliquei para vocês antes, vocês colocam no modo de pixels, vocês vão trazer só os pixels dela para cá mesmo, então vocês não vão mais conseguir editar ela dentro do Illustrator, se vocês quiserem. Se vocês colocam como objeto inteligente, vocês ainda conseguem editá-la dentro do Illustrator, porque ela fica linkada com o Illustrator, tá? E em formato de objeto inteligente, ela fica mais pesada também, ok? Então eu vou colocar em pixels, tá? Vou aumentar ela aqui e aí eu vou reposicionar ela aqui. Bom, galera, eu vou deixar mais ou menos assim, tá? Uma alteração que eu vou fazer é que nessa palavra aqui, né, no carnaval, eu vou deixar esse roxo um pouquinho mais vívido, tá? Então, eu vou trazer um pouco mais pra cá, assim. Vou deixar ele um pouco mais vívido, um pouco mais escuro também, ok? Isso é para criar mais contraste com o fundo. A gente vai criar contraste com o fundo através da ferramenta traçado, tá? Mas é importante criar sempre ainda mais contraste com o fundo. Então, ok, vou criar esse contraste dessa forma. Tá, o que eu vou fazer agora, gente? Eu quero colocar esse traçado aqui em volta de tudo, né? De todos esses elementos. E se eu colocasse um traçado em volta de carnaval, aí eu colocasse um traçado em volta nesse, aí eu colocasse um traçado em volta de trombeta, o que poderia acontecer? Ou uma sombra projetada, né? Enfim. O que poderia acontecer? Um poderia sobrepor o outro, porque eles estariam separados, certo? Eles estariam separados aqui dentro. Então, o que a gente faz antes da gente fazer isso? A gente pega todos esses elementos, a gente agrupa eles. Então, você seleciona o primeiro, vem até aqui o último, pressiona Ctrl Shift, né? E aí você vai ter todos eles, dá Ctrl G para agrupar. E a gente vai escrever aqui, né, título. Ok. E aí a gente vai vir aqui e a gente vai colocar um efeito de traçado. Certo? A gente precisa visualizar aqui o que a gente está fazendo. Deixa eu trazer um pouco mais para cá, assim. E aí você pode ir testando o tamanho disso aqui, tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui no 24, posição tá externa, modo de mesclagem normal, tá? E a cor branca. E aqui nesse quadrado vocês sempre conseguem visualizar prévia, né? E aqui vocês conseguem visualizar ou não, né, esse efeito. Beleza, dei ok. O que eu sinto? Que aqui em carnaval tem tipo um vãozinho que ficou aqui e que não me agrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na própria palavra carnaval e eu vou colocar um efeito de traçado também, tá? Vou colocar ele menor, certo? Bem menor que isso. É só para cobrir aquele vãozinho. E, gente, isso aqui é só um detalhe, tá?
mas design é feito de detalhes, não é mesmo? Coloco mais ou menos assim, ok? Só para corrigir aquele vãozinho, aquele probleminha que a gente estava tendo. E aí é como se esse traçado aqui, ele se somasse a esse traçado aqui. E eu dou ok. E se vocês repararem aqui, na trombeta, ele ficou um pouquinho em cima da trombeta, tá vendo? Mas isso aqui não vai aparecer, então isso aqui não me incomoda, tá? Não me incomoda. E foi aquilo lá que eu comentei com vocês, que se vocês colocam nos elementos separadamente, eles iriam sobrepor um ao outro, né? E se a gente fizesse isso com todos esses elementos, seria um problema. Mas com um elemento só, não tem problema. Beleza, dou ok. Volto pra cá. O que eu vou fazer, gente? Eu vou converter esse título aqui em um objeto inteligente. Só também para que fique mais organizado na hora que a gente jogar lá no nosso outro arquivo. Então, eu converti ele em um objeto inteligente. E aí, para quem não sabe, né, quando ele está convertido em objeto inteligente, você sempre pode editar ele aqui depois de novo, tá? Por isso que a gente converte em objeto inteligente, por isso que não é para você rasterizar essa camada, porque se você rasterizar essa camada, você não consegue mais alterar isso daqui, tá? E eu vou pegar esse título e eu vou trazer ele para cá e eu vou jogar ele aqui dentro. E aí eu vou reposicionar ele aqui, certo? E aí, gente, eu vou dar uma viradinha nesse título aqui. Vou dar uma viradinha assim, tipo uma tombadinha aqui. E eu vou trazer ele aqui um pouco mais para cima. Depois eu posso reajustar o tamanho dele. Ok, eu vou dar ok. O que acontece, né? A gente criou um traçado branco para conseguir criar contraste pelo princípio do contraste, né? Para a gente conseguir criar contraste com o fundo. Só que a gente tem também aqui do lado, a gente tem também esse aquarela, que também é branco. Então as coisas estão se misturando um pouco. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e colocar uma sombra projetada aqui dentro, tá? E aí a gente pode deixar ela assim. Eu vou aumentar um pouco a expansão dela. A expansão é dureza, para quem não sabe, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho a expansão. Não vou aumentar a distância, porque eu quero que ela fique próxima realmente do título, né? Acho que eu vou deixar o tamanho mais ou menos assim. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade. Talvez eu possa deixar assim, certo? Mais ou menos assim. E aí eu vou deixar aqui no modo de mesclagem de multiplicação. Bom, vou deixar assim, galera. Beleza, dei ok. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todas essas camadas aqui do fundo, tá? E eu vou agrupar elas. Ctrl G. E eu vou colocar aqui, né, fundo. Se você é mais internacional, você pode escrever background. Eu escrevi fundo aqui, certo? E aí, gente, agora a gente precisa colocar esse restante do texto, né? Que é o treinar na Brasil, ver filmes, dançar, barará, barará, bororó, enfim. E a gente vai colocar eles como se eles fossem, assim, opções, realmente, né? Como se a pessoa ela fosse marcar as opções, né? Da forma como a gente fez aqui. Da forma como a gente fez aqui. E é o seguinte, gente, essa forma aqui que a gente usou, eu deixei ela pronta para vocês, porque ela é um pouquinho difícil de ser criada, tá bom? Eu deixei ela pronta aqui nos vetores de carnaval, ela tá pronta aqui. Mas, como que você poderia fazer, né, se você quisesse criar elas? O ideal mesmo, realmente, é você criar dentro do Illustrator, tá? Toda vez que você vai criar um vetor, o ideal é realmente você criar dentro do Illustrator. Mas aqui daria para você criar também dentro do Photoshop. E como que você faria isso? Você pegaria a ferramenta de retângulo, colocaria ela mais ou menos assim, né? E aí aqui nesse cantinho aqui, né, você pega e dá Ctrl T nisso daqui, e nesse cantinho aqui, com o Ctrl pressionado, você consegue mexer nela dessa forma. Então, você poderia trazer essa parte aqui um pouquinho para baixo, assim, tá? Aqui você poderia aumentar um pouquinho com também o Ctrl pressionado, deixar mais ou menos assim, se eu não me engano era tipo isso. Se eu não me engano era algo assim, galera. Aí dá uma rotacionada nela. Quer ver? Vamos pegar ela aqui. Vamos jogar ela aqui. Deixa eu redimensionar ela. Colocar ela aqui em cima. Bom, na verdade, gente, ela tá redimensionada tipo pra cima aqui. Eu tô com o Ctrl pressionado, tá? Ela tá redimensionada pra cá. E ela tá redimensionada tipo pra cá, assim. É que eu não lembrava tão bem como que eu fiz ela na época, porque já faz bastante tempo que eu fiz essa imagem.
Mas é mais ou menos assim que você consegue criar essa forma que tá, né, com um formato um pouco diferente, um pouco estilizado, tá? Então você pode apertar Ctrl T, você vem na aresta aqui com Ctrl pressionado e você consegue mexer nela livremente, ok? Eu vou deletar essa que a gente criou pra gente utilizar a outra que eu já disponibilizei para vocês, ok? Como que você poderia fazer para alterar a cor desse objeto inteligente? Quando ele está linkado com o Illustrator, você poderia clicar 2 vezes nele, tá? E alterar a cor dele direto dentro do Illustrator. E aí, depois de alterar a cor dele direto dentro do Illustrator, você dá Ctrl S e aí ele vai atualizar aqui. Então, vamos supor que, tipo assim, eu abro aqui o Illustrator, né? Eu venho aqui nessa forma e eu troco, tipo, a cor dele, sei lá, para um azul. Né? Aí eu dou Ctrl S aqui, né? E eu volto aqui pro Photoshop. Ele altera, entendeu? Por isso que eu sempre falo para vocês que as ferramentas da Adobe, elas são integradas, tá? Mas aí, gente, fica mais prático, né? Assim, pelo menos na minha opinião, fica mais prático você... Quando é um vetor, assim, que ele é bem simples, fica mais prático você alterar ele direto aqui dentro mesmo, do Photoshop, tá? Se fosse um vetor, assim, que realmente tem vários elementos e tal, aí é melhor você alterar ele pelo Illustrator, porque senão no Photoshop não tem como. Tipo, vamos supor que é uma ilustração, né? Dentro do Photoshop não vai ter como você fazer isso. Você vai ter que abrir o Illustrator e ir recolorindo cada pedaço daquela ilustração, entendeu? Mas aqui nesse caso, a gente pode simplesmente vir aqui, né, em sobreposição de cor, que tá aqui. A gente deixa aqui no modo normal. E aí a gente altera aqui para a cor laranja. Ok, alteramos aqui para a cor laranja, beleza. A gente deixa ele aqui. Aí eu vou redimensionar o tamanho dele aqui. Vou deixar ele mais ou menos assim por enquanto, tá? Vou trazer, acho que vou trazer esse título para baixo, tá? Só porque eu vou trabalhar com essas camadas aqui de cima agora. E eu vou fechar essa pasta aqui do título porque ela não importa mais pra gente por enquanto, tá? Aí é o seguinte, gente, eu vou pegar aqui uma elipse, ferramenta elipse, vou deixar aqui no branco, eu vou deixar sem traçado, tá? E eu vou fazer uma elipse aqui, aí você pressiona o Shift para deixar essa elipse sempre com a mesma altura, né? Sempre com o mesmo raio de altura, o mesmo diâmetro de altura, o mesmo diâmetro de largura. E eu deixo mais ou menos assim, que seria ali onde a pessoa vai marcar aquela opção dela, né? Digamos assim. Vou aproximar um pouquinho, a gente pode deixar ela até um pouquinho menor, só para que a gente consiga ver essa beiradinha aqui. Isso é um detalhe também, ok. Aí eu dou Ctrl, deixa eu dar Ctrl 0 aqui para ver toda a imagem, tá? E aí eu vou pegar esses dois objetos e eu vou dar Ctrl G neles. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar neles, né? Eu vou colocar uma sombra projetada também. Eu vou copiar a sombra projetada do título e ver como é que fica. Beleza, bacana. Eu gostei, tá? O que aconteceria se você fizesse aquilo lá que eu comentei, né? Você não tivesse agrupado, então eu tô dando Ctrl Shift G aqui para não agrupar. E aí você pega o efeito de sombra projetada aqui de um e joga em um, né? Ele trocou a cor aqui também, mas enfim, ignorem isso. E você joga em outro. O que acontece? A sombra projetada, ela vai aqui em volta, tá? Dessa elipse, e ela vai em volta aqui do outro também. Então, quando você agrupa os dois, você coloca a sombra projetada por todo o grupo e não só por um elemento. Então, o grupo ele vai dizer para o Photoshop assim, ó, eu tô agrupando isso daqui para deixar tudo isso aqui junto. E o que você, Photoshop, vai fazer é colocar a sombra projetada nos limites, nas delimitações, tá, disso daqui. Você não vai colocar a sombra projetada em cada um dos elementos separados, certo? E a gente não quer que fique nos elementos separados, tá? Então, eu vou dar Ctrl G aqui, vou voltar para onde a gente estava, que era... que não era aqui. Peraí. Ctrl 0, deixa eu agrupar os dois, Ctrl G e copiar esse efeito aqui para cá, certo? E aqui eu vou escrever opção 1, por exemplo. Posso escrever aqui opção 1. E aí, o que eu vou fazer? A gente precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Então, a gente vai duplicar essa camada aqui 6 vezes, né?
Então, eu vou dar Ctrl J 5 vezes. Deixa eu ver se eu já tenho 6 aqui. 1, 2, 3... Eu tô meio confusa. Pera aí, vamos renomear. Opção 2 aqui. Opção 2. Opção 3. Opção 4. Opção 5. E opção 6. Então, eu tinha colocado, sim, o número de opções corretas. Certo? O que eu vou fazer, gente? Dentro de cada um desses grupos, eu vou linkar, tá? Essa elipse com esse retângulo aí, né? Digamos assim, esse retângulo com essa forma, tá? Porque se em algum momento eu vim aqui e mesmo que tá agrupado, eu pego e mexo em alguma coisa, ele mexe só naquele elemento lá. E por que eu não fiz isso antes? Por que eu não linkei tudo antes de duplicar? Porque aí eu iria estar linkando tudo, entendeu? Eu iria estar linkando todas as camadas que estão dentro dessas 6 opções. Então, agora eu vou linkar tudo aqui dentro. Isso aqui é só para facilitar a nossa vida depois, tá? Pronto, gente. Cá estamos nós. Temos as nossas opções aqui. Agora, o que a gente vai fazer, né? A gente precisa reposicioná-las. Então, eu vou reposicionando elas aqui, tá? Deixa eu só ver uma coisa, né? Eu quero que a opção 1, ela fique aqui. Eu quero que a opção 2, eu vou deixar ela pra cá. A opção 3, eu vou deixar ela pra cá. Isso aqui é só uma questão de organização, viu, gente? A opção 4, eu vou deixá-la aqui embaixo. A opção 5, eu vou deixar ela aqui. E a opção 6, eu vou deixar ela aqui. Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa opção 3 e a opção 4 e eu vou subir elas um pouco, né? E eu vou pegar a opção 5 e a opção 6 e eu também vou subir elas um pouco, tá? Eu vou pegar essa opção 2, a opção 4 e a opção 6 e eu vou trazê-las um pouco para cá também, ok? Para deixar aqui um pouquinho mais junto. E aí eu posso pegar todas elas e eu posso aumentar um pouquinho o tamanho delas aqui dentro do nosso arquivo, certo? Ok. Eu vou dar Ctrl G e eu vou escrever aqui, opções. E agora, gente, eu vou cortar o vídeo, porque eu vou fazer um cafezinho e eu já volto, tá bom? Galera, voltei e agora eu tenho meu café e por isso eu estou feliz de novo. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa, a gente tem que se certificar de que os alinhamentos estão corretos aqui. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui a opção 1, né, e a opção 3, a opção 1, a opção 3 e a opção 6, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não, é a opção 5. É a opção 1, 3 e 5, certo? Opção 1, 3 e 5. A gente tem que certificar de que elas estão alinhadas. Elas estão alinhadas, ok. Agora, a gente pega a 2, a 4 e a 6 e a gente vai certificar de que elas estão alinhadas. Elas também estão alinhadas. Uau, gente, que milagre. Agora, a gente pega a opção 1 e a opção 2 e a gente certifica de que elas estão alinhadas já sim. Também estão. A opção 3 e a opção 4 estão alinhadas? Não estavam, agora estão. A opção 5 e a opção 6 estão alinhadas? Estão alinhadas, ok. E aí, gente, a gente tem que certificar de que o espaçamento, ele também tá correto. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar a opção 1 e a opção 2 e eu posso agrupar as duas, tá? Ctrl G. Eu posso pegar a 3 e a 4, que são essas duas daqui do meio, e agrupar elas duas. E eu posso pegar a 5 e a 6, eu posso agrupar elas duas. E eu posso pegar esses 3 grupos aqui e me certificar de que o espaçamento ele tá correto. Aí, ó, agora ele tá correto, certo? Agora eu desagrupo isso daqui, porque eu não preciso mais disso. Para quem não sabe, para desagrupar é Ctrl Shift G, tá? Desagrupo isso daqui.
E aí eu vou deixar assim por enquanto. E aí eu vou me certificar de que essas opções elas estão alinhadas com o fundo. Então eu deixo aqui, né, o nosso grupo de opções selecionado. Eu aperto Ctrl A para selecionar toda a imagem. E eu me certifico de que isso aqui também está alinhado ao centro. Pronto, isso aqui está alinhado ao centro. Dou Ctrl D para desfazer essa seleção que eu fiz. E agora a gente vai colocar os textos aqui dentro de cada uma dessas opções. Então a gente vai vir aqui na opção 1. Certo? E aí o texto da opção 1 é treinar na Brasil. Então a gente vem aqui, a gente vai pegar a ferramenta de texto. Aí eu vou escrever aqui, treinar na Brasil, certo? E eu vou ter que deixar isso aqui, gente, por fora do grupo. Porque se eu deixar aqui dentro do grupo, ele vai pegar a sombra projetada que tá aqui, tá vendo? E eu não quero isso. Então, eu vou fazer um novo grupo que vai ser só dos textos, as opções, tá? Aí eu vou trocar aqui para a cor branca, ok, esse texto. E aí eu vou olhar aqui qual que é a fonte, né? É a Montserrat, Extra Bold e Italic. Então, Montserrat, Extra Bold, Italic, né? Ela tava com a letra maiúscula aqui, né, que a gente fez. Então, a gente deixa aqui com a letra maiúscula. Aqui ela não precisa dessa distorção, certo? E eu acredito que aqui dá para colocar um menos 20, talvez até mais, menos 40, menos 60, quem sabe? Não, já começou a prejudicar a leitura, porque elas começaram a se grudar ali, a se bater, não sei se vocês viram, tá? Beleza, eu pego esse texto aqui, né? E eu trago ele aqui para dentro e aí eu vou colocar ele aqui dentro da minha opção, ok, gente? Então eu vou ter que redimensionar bem ele e colocar ele aqui dentro da minha opção. Posso deixar ele mais ou menos assim. Deixa eu aproximar aqui, que eu vou aumentar um pouquinho ele para cá. Eu vou aumentar ele um pouquinho para cá, certo? E vou deixar ele mais ou menos aqui no meio. E aí vocês veem que essa forma, né, esse shape que foi feito aqui para trás, ele tá meio tombadinho, né? E a fonte não, a fonte não, a escrita não, ela tá reta, né? A escrita tá reta. Mas isso dá uma estilizada mais legal, entendeu? Isso dá uma estilizada mais legal, principalmente porque a gente tá fazendo uma arte mais divertida, né? Que é uma arte de carnaval. E aí agora eu vou ir colocando os outros textos aqui. Vou acelerar essa parte do vídeo, mas vocês fazem exatamente a mesma coisa, certo? E agora, gente, o que eu vou fazer é me certificar de que esses 3 textos aqui eles têm o mesmo alinhamento. Então, o ver filmes, fazer uma receita fit e dormir, eu vou alinhar eles ao meio aqui. Eles já estavam um pouquinho bem alinhados. E vou deixar eles aqui mais pro meio, assim, né? Vou pegar o treinar na Brasil, o dançar e o assistir séries. E eu também vou alinhar eles aqui, certo? Ficou tudo bem alinhadinho. Beleza. Por enquanto, é isso daí. E aí eu pego todas essas escritas aqui, dou Ctrl G, escrevo, né? Escritas das opções. Ok. Agora vamos continuar, gente. Qual que é a próxima parte de texto que falta, né? Antes da gente colocar os ornamentos, antes da gente pensar em começar a ornamentar e colocar os detalhes e as coisas de carnaval, a gente precisa pensar no texto, que é o mais importante. Qual que é a próxima parte, né? Seria esse responda e compartilhe suas respostas, que tá aqui. Ele tá no Bebas, Neu e Bold Italic, então a gente vai fazer exatamente isso, tá? A gente vai pegar aqui a ferramenta de texto, a gente vai escrever, né? Responda e compartilhe suas respostas. E ele tava com alinhamento centralizado, certo? Aí ele era na Bebas, Neu e Bold. Bebas, Neu e Bold. E aí a gente deixava aqui ele em itálico, tá? E aí aqui o espaçamento, né? Eu vou deixar, vamos ver em 0 como é que fica. Acho que fica bom.
Talvez dá pra aumentar um pouquinho, deixar nos 20, e aí diminuir aqui um pouquinho o espaçamento, certo? Ok. A gente deixa mais ou menos dessa forma por enquanto. E aí a gente redimensiona e coloca aqui. E aí eu clico Ctrl A para centralizar com o fundo, centralizei, Ctrl D para desfazer a seleção. Tá. Ele já tá com bastante contraste com o fundo, né? A partir do princípio do contraste, a gente deve deixar as coisas, né, contrastadas. Nesse caso aqui seria um contraste de cor, certo? Mas a gente pode dar um pouco mais de contraste para ele. E sempre que a gente quer fazer isso, ou a gente pode usar algum efeito, por exemplo, de sombra projetada, de traçado, algum efeito assim. Ou então a gente pode simplesmente, né, colocar mais um elemento, colocar mais uma camada que faça com que isso aconteça. Então eu separei para vocês aqui, deixa eu fechar esse nosso retângulo, eu separei para vocês aqui essa faixinha aqui. Eu vou dar Ctrl X nela, eu volto aqui para o Photoshop, eu coloco ela aqui, eu vou colocar em pixels mesmo, vou dar OK. Redimensiono ela, certo? E eu vou trazer ela aqui para trás do nosso texto, tá? O que eu vou fazer? Eu vou alongar ela aqui, tá? Para caber o nosso texto melhor. O que eu tenho para dizer para vocês sobre isso, tá? Tomem cuidado quando vocês forem fazer isso, de alongar alguma coisa, de distorcer alguma coisa, tá? Porque pode ficar muito esquisito, tá? Nesse caso aqui funcionou bem, mas pode sim ficar esquisito, então tomem cuidado com isso. Eu vou ajeitar um pouquinho o tamanho desses dois aqui, certo? Deixar mais ou menos assim. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa bandeirinha daqui de cima. Eu vou recolorir ela com a cor laranja, tá? Quando você vai aplicar um efeito, sempre antes de aplicar um efeito em alguma camada, né, é importante que você converta essa camada em objeto inteligente, porque se você quiser voltar atrás nesse efeito que você está aplicando, se a camada estiver rasterizada, você não vai conseguir voltar atrás, você não vai mais conseguir editar. Então, eu vou converter isso aqui em objeto inteligente, ok? Eu vou vir aqui em filtro do Camera Raw. E aí eu vou tirar toda a saturação dela. Beleza, tirei toda a saturação dela. E agora eu vou vir aqui, sobreposição de cor, e eu vou colocar a cor laranja no modo de cor. Ok, deixei assim, certo? E aí eu posso também, aqui em filtro do Camera Raw, eu também posso aumentar um pouquinho os brilhos, ou os brilhos dela, ou a exposição dela. Eu vou aumentar os realces, brilhos não, realces, tá, gente? Eu vou aumentar os realces aqui. Vou aumentar um pouquinho a exposição aqui. Aumentar um pouquinho os brancos aqui. E a gente vai ver se vai ficar bom. Ok, gostei, ficou bom. Ficou bem do tom aqui do restante, né, das informações aqui. Beleza. Eu vou pegar essas duas camadas, Ctrl G, vou escrever texto debaixo, vou dar OK, Ctrl A, vou centralizar, Ctrl D, desfiz a seleção. Gente, agora que a gente já tem todo o nosso texto, o que a gente pode começar a fazer? A gente pode começar a ornamentar essa imagem, né? Se ela ficasse assim, até que já seria suficiente, tá? Mas aí a gente vai um pouquinho além. A gente vai dar mais uma enfeitada nela para ela ter bastante cara de carnaval. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Aqui em confetes, você vai abrir essa pasta aqui de confetes, tá? Aí você pega esses confetes, traz eles aqui para dentro do Photoshop. Eu vou colocar em pixels eles mesmo, tá? Vou redimensionar eles aqui, certo? Mais ou menos assim, ok? E eu vou trazer eles aqui para nossa pasta de fundo, tá? Porque eles fazem parte do fundo realmente. E eu vou colocar neles uma sombrinha projetada. Acho que se vocês me ouvirem falar sombra projetada mais uma vez, vocês vão me matar, mas tudo bem. Acho que assim já ficou legal. É uma sombra projetada bem suave, assim, sabe? Só para dar um pouquinho de textura nele. Beleza. Vou dar OK. E agora eu vou começar a trazer para cá os outros vetores. Eu vou pegar primeiro aqui, né? A gente vê aqui que tem outros vetores aqui, certo? Aqui tem uma fotografia e aqui tem outros vetores. Eu vou pegar primeiro essa máscara vermelha aqui, tá? Deixa eu fechar isso aqui que era dos confetes. Vou pegar essa máscara vermelha, vou dar Ctrl X nela. Vou trazê-la aqui pro Photoshop.
Vou colocar ela como pixels mesmo, ok? Redimensiono ela aqui. Aí eu vou dar uma viradinha nela aqui. E eu vou encaixar ela mais ou menos aqui. E eu já tô sentindo que o título, ele tá muito grande, tá? Então eu vou diminuir ele um pouco aqui. E vou trazer ele mais pra cima. Tá? O que acontece, gente? A máscara, ela tá sem contraste com o fundo, ela se mesclou com o fundo, né? Então a gente precisa dar contraste para ela. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou colocar nela, e aí sempre, igual eu falei para vocês, sempre antes de colocar um efeito, convertam essa imagem aí em objeto inteligente, convertem essa camada rasterizada em objeto inteligente. Por que eu já não trouxe ela como objeto inteligente lá do Illustrator, tá? Porque eu não queria que meu arquivo ficasse muito pesado, porque eu não vou editar mais ela dentro do Illustrator, tá? Mas aqui dentro do Photoshop é bom você converter em objeto inteligente antes de colocar qualquer efeito. E aí esse objeto inteligente, quando você tem uma camada rasterizada que está dentro do Photoshop e você converte ela para o objeto inteligente, ela vai ficar como objeto editável dentro do Photoshop. Então, se você traz ela como objeto inteligente do Illustrator, ela fica editável dentro do Illustrator. Se você traz ela como camada rasterizada do Illustrator e depois você transforma ela em objeto inteligente, aí ela se torna um objeto inteligente do Photoshop e ela vai poder ser editada dentro do Photoshop, tá? Então, eu vou trazer isso aqui para cima, eu vou tirar ela daqui do fundo, porque ela não é fundo. E eu vou converter ela em objeto inteligente, que foi para isso que eu dei toda essa explicação. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um efeito de traçado nela, que é a primeira coisa que vai dar aí o contraste com esse fundo, certo? Eu vou deixar mais ou menos assim, por enquanto, tá? Mas depois eu vou vendo isso daqui, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um efeito de acetinado, só pra dar tipo uma profundidade nela, entendeu? Ó, se vocês olharem, ele dá tipo esse efeito de profundidade nela. E aí eu vou vir aqui e eu vou colocar também uma sombra projetada. Eu venho aqui e coloco uma sombra projetada. E eu vou aumentar a opacidade dela, certo? Vou aumentar aqui o tamanho dela também. Por algum motivo estava dando erro no Photoshop, mas agora foi. Bom, eu vou deixar mais ou menos assim. Ok, galera? Vou deixar mais ou menos assim. Beleza. Agora o que falta a gente colocar? Nossa bexiga roxa, nosso tamborzinho, nossa bexiga amarela e a nossa máscara aqui embaixo. Então, vamos começar por bexiga roxa. A gente vai vir aqui e a gente vai pegar a nossa bexiga roxa. A gente traz ela aqui para dentro, vou deixar em pixels de novo, aumentar aqui o tamanho dela, certo? Vou dar OK, vou colocar ela em objeto inteligente, tá? E aí eu vou reposicionar essa bexiguinha roxa. Eu vou colocar essa bexiguinha roxa mais ou menos aqui em cima, meio viradinha, pode ficar menor também. Ok, vou deixar ela aqui. Agora eu vou pegar o nosso tamborzinho, Ctrl X, trazer para cá, ok, redimensiono ele. E eu vou deixar ele aqui no canto, assim, mais ou menos dessa forma, ok? Agora a gente pega a nossa máscara roxa, traz pra cá, coloca aqui, redimensiona a nossa máscara roxa, ok? E eu vou colocar ela mais ou menos aqui, então eu vou diminuir aqui o tamanho dela, certo? Deixar ela mais ou menos assim, ok. E aí a nossa bexiga amarela, que a gente vai colocar, vamos ver, mais ou menos aqui assim. Beleza, então a gente tem aqui todos os nossos elementos, tá? Eu vou renomear eles só para ficar mais organizado. Então, eu vou colocar aqui máscara vermelha, esse aqui, bexiga roxa, esse aqui, qual que é? Tamborzinho, tamborzinho, esse aqui, máscara roxa, esse aqui, bexiga amarela, ok.
E vou pegar tudo isso aqui e converter em objeto inteligente. Beleza, converti tudo em objeto inteligente. O que eu vou fazer agora, gente? Primeiramente, eu vou pegar as escritas e as opções, né? E eu vou trazer um pouquinho mais pra cima aqui, que eu tô sentindo essa necessidade. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa máscara aqui. Vou trazer ela um pouquinho mais pra cima. E aí eu posso aumentar um pouquinho o tamanho dessa máscara aqui. E eu também posso trazer ela um pouquinho mais pra cima. Tudo bem. Agora eu vou pegar e vou copiar esse efeito FX para todos esses objetos inteligentes. Então, com Alt pressionado, você vai copiando. E aí, gente, você não precisa fazer esse efeito toda vez que você vai fazer um negócio, entendeu? É só você literalmente vir aqui copiar e colocar, certo? O que acontece, né? Aqui, para essa máscara roxa, eu sinto que o traçado ele tá um pouco grosso, tá? Provavelmente porque o elemento ele tá um pouquinho menor do que os outros. Então, eu vou deixar o tamanho 7 aqui. Gente, isso é só um detalhe. Vocês vão querer me matar porque isso aqui é só um detalhe. Mas é válido, ok? E aí, agora, o que falta para nossa imagem? Falta colocar essa moça aqui e falta colocar o logotipo aqui. Se eu não me engano, são só essas duas coisas que faltam aqui. Vocês têm aí na pasta de vocês a foto dessa moça recortada. Por que eu não vou ensinar vocês a recortarem a foto dessa moça aqui? Porque existem 1001 tutoriais de Photoshop aqui no YouTube ensinando recorte de imagens. Então, assim, eu quero ensinar coisas novas para vocês. Eu não quero ensinar coisas que as outras pessoas já ensinaram. Então, eu vou vir aqui em novo, porque a gente vai fazer alguns tratamentos de imagem nessa moça. Eu vou colocar aqui moça. Vou colocar 1080 por 1080 também. Também só por uma questão de organização, tá bom, gente? Eu vou pegar essa moça e eu vou trazer ela pra cá, tá? E é o seguinte, eu vou fazer alguns tratamentos de imagem nela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou colocar nela um filtro de tornar nítido. Eu venho aqui e coloco tornar nítido. Isso aqui dá uma diferença bem pequena na hora que é só o tornar nítido, mas quando ele tá misturado com outros efeitos que você coloca na imagem, dá uma diferença legal, tá? Então eu vou ter colocado esse aqui. Aí eu vou vir aqui em imagem, vou vir em ajustes e eu vou vir aqui em vibratilidade. E eu vou colocar um pouco de vibratilidade nela, certo? Ok. E eu vou vir em filtro do Camera Raw. E eu vou colocar aqui um pouco de contraste nela. Cadê o contraste aqui? Deixar mais ou menos assim. Tá, vou deixar mais ou menos assim. Beleza, dei ok. Aí, como vocês podem ver, ó, deu uma bela diferença, né? Deu uma boa diferença. O que eu vou fazer? Como a gente vai aplicar mais um monte de efeitos nela, ali na outra, né? Porque a gente vai colocar aqui o traçado, o acetinado e a sombra projetada. Eu vou converter ela mais uma vez em objeto inteligente, tá? Para que aqui fique realmente só a fotografia já com o tratamento. E aí, o que mais que eu vou fazer, gente? É o seguinte, na hora da construção da imagem, quando eu tava fazendo, eu percebi que ela ficava melhor se ela tivesse virada aqui, tá? Tudo bem que o logo poderia vir pra cá e ela poderia vir pra cá e daria certo do mesmo jeito, enfim. Mas eu decidi isso quando eu fiz a imagem. Então, eu vou vir aqui em imagem, eu vou vir aqui em rotação de imagem e eu vou inverter ela horizontalmente, deixá-la assim. Tomem cuidado quando vocês forem inverter imagens horizontalmente, porque assim, tem imagens que podem ficar estranhas, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fiz uma imagem para um cliente meu, e nessa imagem que eu fiz pro meu cliente, tinha um moço que tava dando a mão pro outro, né? E geralmente a gente dá a mão com a mão direita, né? A gente cumprimenta com a mão direita. E eu fui lá e eu inverti horizontalmente essa imagem. E aí ficou parecendo que essa pessoa tava dando a mão com a mão esquerda. E pra gente que tá fazendo a imagem, às vezes a gente não percebe que tá esquisito. Mas tava esquisito e ele comentou isso comigo, eu alterei, tudo bem, né? Nada demais, assim, eu alterei. Mas é só para vocês pensarem nisso, tá? Só para vocês pensarem do tipo, não é tudo que pode ser invertido horizontalmente, tá? Tomem cuidado com isso. Ok, depois desse monólogo, desse podcast, a gente traz a imagem para cá, né?
E aí eu vou reposicionar ela aqui. E eu vou diminuir aqui o tamanho dela. Certo? E eu posso trazer ela mais ou menos pra cá. Ok. E aí o que eu faço? Eu pego esses mesmos efeitos que estavam aqui e coloco em cima dela. E agora a nossa moça está com os efeitos. Qual que é a única coisa que falta aqui na nossa imagem? É o logotipo. Eu vou pegar o logotipo. Como eu já expliquei na outra aula para vocês, gente, às vezes a gente tem ali muitas camadas no fundo, a gente tem muitas texturas no fundo, a gente precisa dar um jeito, assim, de criar contraste com o fundo, tá? E como que a gente pode fazer isso, né, quando se trata de um logotipo? Nesse caso, né, eu coloquei o logotipo em um sticker, em um sticker redondo, né, que é um mock-up de sticker, na verdade. Então, eu coloquei ele aqui, eu já deixei ele em PNG, mas vocês podem pesquisar, vocês pesquisam Rounded Sticker, tá? Vocês pesquisam no Freepik, por exemplo, que vocês vão encontrar esse daqui. Aí eu vou jogar esse logo aqui, vou diminuir o tamanho dele, é claro, certo? Deixar ele mais ou menos aqui. Não lembro se na imagem... na imagem original eu dei uma viradinha nele também. Então, eu dou uma rotacionada aqui, posso trazer aqui um pouquinho mais pro cantinho, certo? Trazer ele aqui para cima dos outros elementos. Vou pegar esses elementos aqui e eu vou agrupá-los só por organização, né? Elementos. E aí eu vou colocar aqui nesse logo uma sombra projetada para dar um pouquinho mais de contraste com o fundo. Não tão forte, é claro. Vou diminuir bastante a opacidade e eu vou diminuir também o tamanho, tá? Bom, eu ajeitei aqui mais ou menos a nossa sombra projetada, certo? Vou abrir aqui a nossa imagem, tá? A nossa imagem tá aberta aqui, deixa eu diminuir o tamanho dela, só pra gente conseguir visualizar, tá? Como vocês podem ver, a gente chegou num resultado bem similar. Como já comentei nas outras aulas com vocês, nunca vai sair igual, porque não somos robôs, somos seres humanos, tá? Nunca vai sair igual. Mas o tutorial é esse, gente, é assim que se faz essa imagem, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido, assim, vários efeitos novos e várias coisas novas aqui dentro, ok? E aí agora vocês podem ver aqui, né, como as três imagens, elas estão realmente, elas são, né, da mesma identidade visual, elas são divertidas, elas são de carnaval, e ainda assim elas têm elementos de academia, né, e elas estão adaptadas ao público-alvo delas. Então, vocês sempre podem aí usar bastante a criatividade, tá? E vocês melhoram a criatividade conforme vocês assistem tutoriais como esse, porque vocês aprendem novas possibilidades de criação dentro da ferramenta, ok, gente? Galerinha, é isso aí. Essa foi a nossa terceira aula de tutorial de carnaval. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês querem saber de mais algum outro assunto aqui dentro do YouTube, ou se vocês querem que eu traga mais alguma outra coisa aqui pro YouTube, por favor, comentem, tá bom? E é isso aí, galera. Eu vejo vocês lá no Instagram e muito obrigado por terem assistido até aqui. E muito obrigado por quem assistiu as 3 aulas também e quem gostou aí das 3 aulas, ok? Até a próxima, galerinha. Obrigada.